O Trovejar do Silêncio, parte 2. Agora, você nunca poderá se tornar deshipnotizado enquanto julgar pelas aparências, porque o que estiver julgando com a mente humana será um estado hipnótico. Em outras palavras, quando você estiver olhando através dos seus olhos, estará no estado de hipnose. A única maneira que você poderá ser deshipnotizado é quando os 5 sentidos físicos estão silenciados e a calmaria dentro de você e a consciência espiritual revelará a verdade do ser. Em outras palavras, seus olhos sempre verão bebês nascerem e idosos morrerem. Seus ouvidos sempre estarão escutando sobre pecado, doença, falta, morte e limitação, e você sempre verá, ouvirá, provará, tocará e cheirará esses erros, até você desligar estes 5 sentidos e desenvolver estas percepções internas que permitirá você dizer: agora eu vejo. Eu vejo o que não é visível, ouço o que não é audível, eu sei o que não é cognoscível com os sentidos humanos. Suponho que eu possa descrevê-lo desta forma. Se uma pessoa que não aprecia música ouve uma sinfonia, o que ela ouviria? Muitos ruídos maçantes e monótonos. Porém, se uma pessoa tem uma consciência musical, a sua escuta se ouve harmonia, melodia, ritmo. Ou, se uma pessoa que não tem conhecimento sobre a arte, e quando olha uma pintura a óleo, o que ela verá? Borrados de tinta, e isso é tudo. Nada mais e nada menos, apenas pingos de tinta que não faz sentido. Agora, se a pessoa aprecia a arte, ela verá tudo o que o artista tinha em sua mente, ou seja, a execução, a coloração e o sombreamento, e assim por diante. Se uma pessoa que não conhece escultura, o que ela vê? Um pedaço de bronze ou de mármore que fizeram uma estátua, isso é tudo. Mas para aquele que tem um sentido artístico, olha para a estátua e vê além, vê a habilidade, a linha, a forma e o ritmo. Ele vê o fluxo da mente do artista e suas mãos a produzindo. Percebe? Estas pessoas não estão vendo apenas com seus olhos. Elas veem e sentem através das suas habilidades artísticas ou musical. Da mesma forma, se você olhar através dos seus olhos humanos para este mundo, tudo o que você verá são seres humanos, às vezes bons, às vezes maus. Vocês já ouviram eu dizer isso antes. A mesma esposa que promete amar, honrar e obedecer, mais tarde coloca seu marido na prisão por causa da pensão alimentícia. Bom num dia e mau no outro. O casal que se ama mutuamente num dia e no dia seguinte crava a adaga no coração. O pai que acaricia a criança num dia e no outro acha que a mesma se virou-se contra ele. É a imagem da visão humana, às vezes boa, sempre no erro. Então é isso que você sempre vê. Gosta, toca e cheira com os 5 sentidos físicos. Portanto, você nunca entenderá sua sinfonia, pintura ou escultura até que você desenvolva essa capacidade artística, consciência espiritual. Nunca conhecerá o universo espiritual até que você desenvolva essa consciência espiritual interna, ou a consciência crística, aquela que permitiu a Jesus Cristo dizer a Pilatos que tinha o maior poder temporal da sua época. Tu não poderias ter poder. Como Jesus poderia ter dito isso diante de todo o poder que Pilatos tinha? Ele estava passando por algo que além dos olhos pudessem ver ou ouvidos que pudessem ouvir. Ele, Jesus, sabia de algo que a mente humana não poderia saber, e ele provou isso quando se permitiu a ser crucificado e não conseguiram matá-lo. Em outras palavras, Pilatos, o crucifixo e a espada realmente não tinham poder sobre ele. Então,
A deshipnotização é a capacidade de ver, ouvir o que realmente é, ou a capacidade de provar, tocar e cheirar o que realmente é. A única maneira de realizar a deshipnotização é através da consciência espiritual. Para termos alguma evidência de que estamos começando a deshipnotizar-nos, primeiro precisamos saber disso. Você não poderá curar nenhuma doença, pois não há nenhuma. Você não poderá superar a pobreza, pois não há nenhuma. Você não poderá superar a morte, pois não há. A única coisa que você poderá fazer é reconhecer: não estou lidando com tais aparências, não estou lidando com tais sugestões. Estou lidando com o hipnotismo, portanto, não vejo o pecado, não vejo a doença. Lembrem-se que vocês não estão lidando com o pecado, doença ou pecadores, mas com uma falsa aparência produzida pela crença de um ser afastado de Deus. Uma crença universal tão poderosa, operando com lei em nossa consciência material, mental. Mas até o momento que a detectarmos e a expulsarmos, para que assim possamos conhecer a verdade. Você se lembra da ilustração da miragem do deserto? Você está dirigindo e de repente vê muita água na estrada? Talvez vai parar seu carro rapidamente e ficar pasmo com a estrada à sua frente, se insinuando a você. E percebe que não é água, é uma miragem. Então liga o carro e volta a dirigir. Você não removeu a água na estrada, pois não havia nenhuma. Apenas reconheceu que a aparência de água na estrada era uma miragem e deixou de dar atenção a isso. A água nunca esteve lá. Porém, o que aconteceria se você tratasse a miragem como realidade? Ficaria lá e esperaria que alguém passasse por ela e a ultrapassasse. Portanto, você deve ultrapassá-la. Essa miragem deve ser retirada da estrada enquanto você pensa nela como água. No momento que você entende isso como miragem, não haverá mais incômodos, não é mesmo? Então, isso é como o erro, a aparência. Você estará sendo redundante quando estiver tratando uma pessoa, uma condição, um pecado, uma doença ou a causa da doença. Você estará tentando remover a água da estrada. Num destes áudios eu disse que vocês teriam que perceber a chamada causa mental. É só mais uma ilusão, tanto quanto uma doença física. Alguns estudos afirmam que há uma causa mental para uma doença física. Se fosse assim, a doença não é uma ilusão, desde que tenha uma causa real. Mas nós, no caminho infinito, devemos reconhecer que mesmo uma causa mental é tanto ilusão quanto doença física, já que toda a cena humana, tudo o que compreendemos como este mundo, está na natureza da ilusão. A verdade é Deus infinito ou mente infinita e sua criação e mais nada. A causa mental é tão ilusória em sua natureza como o efeito físico. Para entendermos a realidade, devemos compreender que somente o Espírito é real. Uma vez que o Espírito é infinito e tudo o que existe, deve existir sob o ponto de vista do Espírito, sobre a lei espiritual. Portanto, não estamos lidando com efeitos físicos ou causas mentais. Estamos lidando apenas com Deus se manifestando e se expressando a si mesmo, e suas harmonias infinitas, e em oposição a isso, uma aparência, uma sugestão, uma reivindicação, uma crença universal de uma pessoa isolada de Deus, de um universo afastado de Deus, de uma individualidade e de um universo sujeitos às leis materiais e mentais. Vocês poderiam acreditar que existe Deus e uma doença também? Não. Como vocês poderiam acreditar em tal coisa? Onde poderia Deus estar enquanto alguém sofre? Porque nós, como pais humanos,
Nunca permitiríamos que uma criança tivesse uma doença se pudéssemos preveni-la. Deixaríamos uma criança sofrer? Não, sabemos que não. Então, por que você acha que Deus permitiria que isso acontecesse conosco? Não pode ser. Não existe tal coisa. Nunca na história do mundo houve uma pessoa doente ou uma pessoa morta. Todo mundo que já viveu desde o começo dos tempos ainda estão vivos e não poderia ser de outra forma. Caso contrário, deveríamos ser ateus. Caso contrário, diríamos que o mundo surgiu do pó e que voltará ao pó. Mas vocês não podem dizer isso enquanto vemos uma lei da vida gerando vida. Enquanto vemos maçãs sempre germinando em macieiras ou repolhos brotando em hortas. Sabemos que não é acidental. Há uma lei. Enquanto vocês souberem que 2 vezes 2 sempre serão 4, entenderão que este mundo não é acidental, não é por acaso. Há um princípio por trás disso tudo. Vocês captaram isso? Se existe um princípio, é Deus. Se existe esse princípio, haverá uma exceção? Lembrem-se, 2 vezes 2 serão sempre 4, e nunca ouvimos falar sobre exceção. Também nunca ouviram falar que, ao contrário, que macieiras não dão maçãs, laranjeiras não dão laranjas. Vocês percebem o que eu quero dizer? Não há exceção para essa regra. Existe? Macieira dá maçã e laranjeiras dá laranja.